que não temos boa ciência nessa palavra? Fé versus razão. Essa dualidade milenar se arrasta desde o início. A Arca de Noé? Bom, os restos do barco estariam no Monte Ararat, na Turquia. A novidade foi anunciada por exploradores evangélicos e, olha, surpreendeu o mundo. Certa vez, o grande teólogo John Stott disse: "O propósito da Bíblia não é científico." E ele continua dizendo: "Mas a Bíblia contém proposições que podem ser, e em muitos casos têm sido, comprovadas cientificamente." E é com base nesta grande verdade apresentada por este servo de Deus que queremos apresentar neste vídeo 5 verdades científicas previstas pela Bíblia e que foram comprovadas recentemente pela ciência. Mas antes, já se inscreve em nosso canal para apoiar o nosso trabalho e nos incentivar a continuar produzindo conteúdo bíblico e cristão aqui no YouTube. Vamos lá, a esfericidade da Terra. Talvez um dos fatos científicos mais notórios e reafirmados na Bíblia seja acerca da esfericidade da Terra. Todos sabem que há muito tempo acreditava-se que a Terra era plana, e ainda há pessoas que acreditam nisso hoje em dia. Mas é interessante como a Bíblia já previa bem muito antes da ciência moderna que a Terra seria redonda. Uma passagem que parece deixar isto muito claro está em Isaías 40, verso 22, que diz: "Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra." Algumas interpretações sugerem que a palavra círculo, aqui, pode ser uma referência à esfericidade da Terra. Outra passagem frequentemente mencionada é Provérbios 8, versículo 27, que diz: "Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando traçava um círculo sobre a face do abismo." Alguns afirmam que a ideia de traçar um círculo sobre a face do abismo também sugere a esfericidade da Terra. O sangue como fonte de vida. É notório perceber como a Bíblia contém insights surpreendentes sobre conceitos científicos, incluindo a natureza vital do sangue. Em Levítico 17:11 é declarado: "Porque a vida da carne está no sangue." Essa afirmação é notável, pois antecede em séculos a compreensão científica moderna sobre a importância vital do sangue no funcionamento do corpo humano. A ideia de que a vida está no sangue é consistentemente corroborada pelos avanços na medicina e biologia, que destacam a função vital do sangue no transporte de oxigênio, nutrientes e substâncias essenciais para as células do corpo. Isso é muito surpreendente, pois essa revelação transcende o conhecimento humano da época em que esses textos foram escritos. Essa afirmação é uma indicação de uma sabedoria divina que ultrapassa a compreensão científica contemporânea. Além de Levítico, outras passagens bíblicas podem ser interpretadas de maneira a sugerir uma conexão especial entre o sangue e a vida. Em Deuteronômio 12:23, por exemplo, encontramos a orientação: "Somente se firme em não comer o sangue, pois o sangue é a vida." Essa ênfase na proibição de consumir sangue pode ser interpretada como uma compreensão da importância vital do mesmo. A existência das correntes marítimas. Muito antes das grandes navegações e de todo o aparato marítimo moderno, a Bíblia já previa a existência de algo vital, a existência das correntes marítimas. No Salmo de número 8, o rei Davi assim se expressa: "Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares." A expressão sendas dos mares pode ser interpretada como uma referência poética às correntes oceânicas, que são como caminhos ou trilhas aquáticas que seres marinhos percorrem. Esta interpretação sugere que os autores bíblicos, mesmo sem uma compreensão científica detalhada, possuíam uma percepção intuitiva da dinâmica dos oceanos. Outro trecho frequentemente citado é Eclesiastes, que afirma: "Os ventos vão para o sul e fazem o giro para o norte. Gira continuamente, e no seu giro os ventos retornam." Alguns interpretam isso como uma possível referência à circulação atmosférica e, por extensão, às correntes oceânicas que, de acordo com essa interpretação, estariam relacionadas a movimentos dos ventos. A entropia. Em diversas partes da Bíblia, é indicado que o universo está se deteriorando. Textos como Isaías 50:6 nos diz que os céus desaparecerão como a fumaça e a terra se envelhecerá como roupa.
Isso é o que a segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia, afirma: que em todos os processos físicos, todo sistema ordenado ao longo do tempo tende a se tornar mais desordenado. Tudo está se desgastando e deteriorando à medida que a energia está se tornando cada vez mais escassa. Isso significa que o universo irá se deteriorar, ao ponto que haverá uma morte da energia térmica, e portanto não haverá mais energia disponível para o uso. E será então a morte do nosso universo. Isso só foi descoberto pela ciência recentemente, mas a Bíblia afirma isto há milênios. A origem do universo. Essa aqui talvez seja uma das mais surpreendentes previsões científicas da Bíblia. Muita gente não sabe, mas a ideia de que o universo teve uma origem e de que terá um fim só veio a ser descoberta pela ciência durante o século XX. Até o século passado, ainda no tempo de Albert Einstein, a esmagadora maioria dos cientistas acreditava na ideia de um universo eterno e imutável, inclusive o próprio Einstein. Existe uma história muito curiosa sobre isto. Enquanto Einstein formulava a sua famosa teoria da relatividade geral, ele esbarrou com um fato perturbador para sua época. Pois enquanto ele desenvolvia a equação que descreve a evolução do universo em função do tempo, a solução dessa equação apontava para um universo instável, no lugar de, como se acreditava na época, uma enorme esfera de volume constante em que as estrelas deslizavam. Porém, isso era muito constrangedor, já que naquele tempo todos viviam com a ideia bem enraizada de um universo estático, no qual o movimento dos astros se repetia sem descanso, trazendo a ideia de que o universo não tinha tido início e jamais teria fim. Apenas os religiosos pensavam nessa possibilidade. Disse que Einstein chegou a pensar que sua equação estava errada, pois ao que parecia ela indicava que o universo tinha tido uma origem e teria também um final, ao contrário do que toda a comunidade científica pensava, pois ideias como aquela só existiam na Bíblia. O padrão, né, pro início do universo, a data de nascimento dele, vamos dizer assim, foi há 13,77 bilhões de anos atrás, que começou toda essa história. Tá? Então o universo estava lá, estava tudo num ponto, né, uma singularidade, como a gente diz, melhor dizendo, uma singularidade, e tudo começou o tempo, começou a correr, o universo começou a se expandir e tal. Só que tem um resquício, que a gente diz, dessa explosão inicial do universo. Um desses resquícios a gente consegue detectar. Qual que é? É o que a gente chama de radiação cósmica de fundo. Tá? Em inglês, o pessoal chama de CMB, que é uma radiação no comprimento de onda das micro-ondas. Se você gostou deste vídeo, você vai gostar também de estudar teologia de uma forma lúdica e totalmente online. No link da descrição, tem uma pequena apresentação de um curso de teologia feito especialmente para pessoas que amam se aprofundar em temas bíblicos e teológicos. Clica no link e assiste à apresentação que vai te surpreender. Agora, você quer saber o porquê de a Bíblia ter mudado a vida de filósofos, escritores e até ateus? Assiste ao vídeo que ficará como tela final agora. Fica na paz. Nos vemos lá.